Dou-vos as boas-vindas a este novo vídeo sobre a estrutura de endereços do protocolo IPv4 no contexto de redes e subredes. É importante conhecermos como está organizado o endereçamento IPv4 numa rede. Iremos estudar como se define uma rede através de máscaras e como se atribuem endereços IPv4 aos seus dispositivos. Veremos ainda 3 formas de comunicação numa rede, nomeadamente Unicast, Broadcast e Multicast. Uma rede local IPv4 ou LAN, como já vimos anteriormente, interliga computadores e outros dispositivos de rede fisicamente próximos. Neste exemplo esquemático, consideramos uma rede local com 4 nodos terminais, os computadores de A a D, um comutador e, na sua fronteira, um encaminhador. Para além deste último, existe uma ligação a uma outra rede local através de outro encaminhador ou comutador e uma ligação para a internet. A rede local e cada dispositivo da camada 3 do modelo OSI possuem um endereço IPv4. Como vimos no vídeo anterior, um endereço IPv4 de 32 bits é formado por 4 campos em decimal separados por um ponto. Cada campo contém um valor entre 0 e 255. Cada endereço IPv4 tem uma componente de rede e uma componente designada por anfitrião. A componente de rede usa um determinado número de bits dos campos mais à esquerda para identificar a rede, a que pertence o endereço. Enquanto isso, a componente de anfitrião usa os restantes bits mais à direita. A forma de definir o número de bits da componente de rede é através de uma máscara de rede. Uma máscara de rede é representada também por um conjunto de 4 campos em decimal, separados por pontos, num total de 32 bits. A escolha do tamanho da componente de rede é livre. Esta pode usar qualquer número de bits dentro do espaço de endereçamento que estiver disponível. Uma máscara de rede comum é 255.255.255.0. Em binário, esta máscara é formada por 3 campos com os bits todos a 1. Assim, contando desde a esquerda, no total teremos 24 bits a 1 que definem a rede. Outra máscara comum é 255.255.0.0. Em binário, esta máscara é formada por 2 campos com os bits todos a 1. Assim, contando desde a esquerda para a direita, no total teremos 16 bits a 1, que definem a rede. É também possível usar outra quantidade de bits que não sejam múltiplos de 8, como 20 ou 25. A escolha depende da dimensão pretendida para a rede. Uma notação para as máscaras é a CIDR, que significa Classless Interdomain Routing. Esta notação mostra simplesmente, a seguir à barra, o número total de bits a 1 que definem a rede, numa forma que é mais legível para humanos. Vamos ver 2 exemplos. Recordando que um campo com o valor decimal 255 é representado em binário com 8 1s, vemos que a primeira das máscaras contém 24 bits a 1. Logo, pode ser escrita na notação CIDR de uma forma mais simples com /24. Enquanto a segunda máscara, que contém 16 bits a 1, pode ser escrita na notação CIDR
com /16. Voltando ao exemplo da rede local dos primeiros minutos do vídeo, vamos supor que ficou definido que esta rede tem o endereço 192.168.0.0/24. A máscara /24 indica que dispomos de quase toda a gama do último campo para atribuir IPs aos dispositivos da camada 3. O endereço IP da rede, neste caso, 192.168.0.0, fica sempre reservado para identificá-la e não pode ser atribuído aos dispositivos nela contidos. O último endereço da gama de uma rede, neste exemplo, o 192.168.0.255, também está sempre reservado para difusão de mensagens para todos os nodos terminais. Assim, neste caso, dispomos da gama efetiva de endereços desde 192.168.0.1 até 192.168.0.254 para atribuir aos dispositivos que operam na camada 3. Vemos aqui uma possível atribuição de endereços IP aos NICs dos respectivos computadores. Endereços desde 192.168.0.2 até 192.168.0.5. E também vai ser preciso atribuir um endereço ao NIC da porta do encaminhador. Habitualmente, atribui-se o primeiro endereço ao NIC do encaminhador da rede. Neste caso, o endereço 192.168.0.1. Depois, atribuem-se os 4 endereços seguintes aos computadores de A a D. Esta última atribuição é arbitrária e poderiam ter sido atribuídos quaisquer outros endereços disponíveis da mesma gama. É fundamental que cada endereço seja atribuído a um e apenas um dispositivo. Se isso não acontecer, os dispositivos com o mesmo endereço irão enfrentar problemas de comunicação. O envio de um datagrama IP entre o anfitrião A e o anfitrião B é possível usando o endereço de A no campo origem e o endereço de B no campo destino. Esta forma é designada de unicast, porque a comunicação é especificada como sendo entre os NICs de 2 dispositivos. A gama de endereços global de unicast vai de 1.1.1.1 até 223.255.255.255. No caso da comunicação dentro deste tipo de rede, os endereços estão restringidos à respectiva gama. O envio de uma mensagem em broadcast ou difusão é comum em redes. Nesse caso, o emissor vai enviar a mensagem para todos os outros IPs da rede em que se encontra, usando um endereço especial que pode ser 255.255.255.255 ou ainda o último endereço disponível na gama atribuída à subrede, que neste caso será o 192.168.0.255. A rede em que um dado nodo terminal se encontra é designada como o seu domínio de broadcast, significando que se enviar uma mensagem em broadcast, esta apenas será recebida pelos outros nodos da mesma rede, como vimos anteriormente.
Existe ainda o modo de comunicação em multicast, que é um meio-termo entre o unicast e o broadcast. Na sua forma mais comum, um emissor envia um fluxo de mensagens para um endereço de IP atribuído não a um receptor, mas antes de um grupo de receptores que foi previamente definido. A gama para multicast é 224.0.0.0/4. Neste exemplo, escolhemos o endereço de multicast 224.10.10.5 e os anfitriões B e C já pertenciam a esse grupo. Concluímos assim este vídeo onde abordamos a organização do endereçamento IPv4 e também as formas essenciais de comunicação numa rede. Num próximo vídeo, estudaremos em pormenor a organização geral do endereçamento IPv4 e a segmentação de redes. Até breve.